Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu tô aqui fora, tá chovendo, não sei se tá dando pra vocês verem ou ouvirem a chuva. Eu tô aqui no beiral da casa, tentando não me molhar, tá um friozinho, gente. E eu vim aqui falar com vocês a respeito do cultivo na chuva. Gente, como que eu consigo cultivar suculentas na chuva, né? E quais as dicas que eu tenho para passar para vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, que este vídeo seja útil para vocês. E se você gostou do tema deste vídeo, eu convido vocês a estarem deixando o seu like, inscreverem-se no canal e, se achar legal, tá frio, compartilhar nas suas redes sociais. Então, bora pro vídeo! Bom, gente, a primeira dica que eu quero deixar para vocês, olha que lindeza, é o substrato. Oh, meu Deus, é o famoso substrato. Para você cultivar suculentas no tempo e na chuva, aí é bom você ter um substrato bem drenante, né? Olha só que lindeza que ela tá. Bem drenante, bem soltinho, e que não guarde umidade, né? Isso é muito, muito importante. Eu já tenho vídeo no canal que eu dou a receita do meu substrato, tá? Eu vou deixar um link aí depois para vocês verem. A segunda dica, super importante, é a prevenção com o uso de sulfato de cobre, alternando com a terra de diatomácea. A de diatomácea, eu também faço a diluição de 1 colher de sopa para 2 litros de água, mas é uma medida... não é exata, não é a medida que está na embalagem, viu, gente? Essa medida que eu tô falando para vocês. Porque é uma medida que eu uso como prevenção. Então, eu não faço ela muito forte, tá? Mesmo assim, as plantas vão ficar bem branquinhas. Olha só que chuva, gente. Não sei se vocês estão ouvindo, né? E eu tô gravando aqui porque... Olha que lindo esse arranjo. E então esse é uma medida muito importante para a gente tomar, tá bom? Quando cultivamos as plantas assim no tempo. Gente, quando estiver chovendo desse jeito, fazendo a prevenção, isso significa que as minhas plantas vão estar totalmente livres de fungos? Infelizmente não. Quando eu faço a prevenção, as plantas que comumente não pegam ou estão bem saudáveis, elas não pegam, elas não são acometidas por fungos. Mas as plantas que têm uma propensão a ter fungos ou plantas que estão com a saúde debilitada, pode acontecer delas serem acometidas de fungos, sim. Nesses casos, o que é importante nós fazermos? A gente tem que aprender a identificar o problema, né? Então, que tipo de fungo e o que é fungo, né? A gente tem que aprender quais são os fungos que atingem as nossas suculentas. O que acontece com uma certa frequência, né? É a incidência de fungo do olho preto. Eu vou deixar imagens de uma planta acometida por fungo de olho preto. Gente, quando eu falo para vocês de praga, é isso aqui, ó. Essa daqui é a praga do olho preto. Olha como é que a folha fica inchada. Tá vendo? A Dionysius é muito suscetível a esse fungo, tá? Isso que nem pegou muita chuva, viu? Olha só, vou ter que tirar essa folha e
aplicar um fungicida aqui, né? Que droga, hein? Que droga. Depois, a gente tem a ferrugem. Aqui, ó. Esse aqui é o elk. Chifre de alce. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é ferrugem, tá? Aqui, ó. Mas a brotação, olha lá, a brotação. A brotação tá vindo bem. Deixa eu ver aqui. Aqui também, ó. Tá vendo a brotação ali, ó? No centro. Olha aqui quando tá livre de ferrugem. Que bonitinho que fica. Né? Essa planta tem uma tendência a enferrujar também, tá, gente? Eu não sei se eu coloquei ela na minha lista. Então... Mas eu tô aplicando a diatomácea desde o inverno com regularidade. Pelo menos de 15 em 15 dias, tá bom? E eu tô colhendo alguns resultados agora. Né? Olha só, aqui é uma área que quase não pega muita chuva, você vê? Se não chover forte aqui, por causa do beiral, não pega muita chuva. Né? É a ferrugem, que costuma acometer aqui as minhas plantas também, principalmente as crássulas. Depois da ferrugem também tem a podridão de caule. Uma das razões de você ter podridão de caule é a planta estar acometida, o seu vaso estar contaminado com larvas do mosquito do fungo Gnats. Então tem que tomar muito cuidado com mosquitinhos que andam pelo seu vaso para evitar a podridão de caule. Uma das razões é essa. Então a gente tem que combater esse mosquito e combater as larvas que ficam no seu substrato. Então existem vários métodos para você fazer isso, tá? Eu já tenho até vídeo no canal que eu expliquei. Mas é importante vocês identificarem as causas, né, das coisas que acontecem no seu jardim, para que você possa cuidar. Tomando todas essas medidas de precaução, você não perde mais plantas, Márcia? Claro que eu perco plantas, gente, né? Infelizmente, não existe esse negócio da gente não perder planta, né? Por mais que eu não queira perder, alguma planta a gente perde sim. Então, o que eu faço para evitar a perda das minhas plantas porque são cultivadas aqui no tempo? O que eu faço? Eu cuido delas de modo a que elas se tornem plantas rústicas. E o que significa isso? Significa adaptar ao sol. Número 1, né? Primeira coisa é você plantar ela num substrato bom, que seja bem drenante e que elas sejam cultivadas com o regime de luminosidade correto. Então, uma planta de pleno sol, como a maioria das suculentas são, a maioria são, gente. Não dá para cultivar suculenta dentro de casa, é muito difícil, né? A maioria delas precisa ser cultivada assim, a céu aberto ou com o uso de algum sombrite. Claro, se você optar por colocar um telhado de vidro, alguma lona transparente também é ótimo. Nesse período de chuva é uma bênção, né? Eu até queria, nessa época de chuva, ter algum lugarzinho para esconder minhas plantas, mas ainda não é possível. Então, eu tô com todas elas aqui no tempo. E eu gosto, falar a verdade para vocês, porque é um cultivo muito livre, né? E como eu curto muito quando vem os pássaros aqui, eu tenho uma resistência enorme de estar cobrindo qualquer área do meu jardim. Fora a época de chuvas, o que me faz sofrer também bastante são os granizos, né? Que é um tormento, né? Principalmente agora, né? Com esses problemas climáticos, a gente passar por esse tipo de provação aqui no jardim, porque é uma provação, né?
O que que acontece quando chove granizo? Eu saio cobrindo tudo, gente. Eu pego toalha, coloco em cima das plantas maiores, dos vasos maiores. Eu pego lençol, né? E coloco. Mas se chover granizo de tamanho grande, não adianta nada. Machuca toda a planta, né? Então, o cultivo no tempo, ele é muito vantajoso para você rustificar a sua planta. Mas para condições climáticas desfavoráveis, né? Aí se torna um tormento mesmo para a gente cultivar no tempo, tá? Quem cultiva no tempo, por exemplo, não tem plantas de pruína intacta, né? As pruínas, elas com a chuva acabam se degradando um pouco, então as plantas pruinadas não ficam muito bonitas. Olha só, essa aqui fica, gente, essa aqui é maravilhosa, ó. Essa aqui já sofre com excesso de água, sempre sai a pruína. E então é importante muito mesmo a gente identificar as doenças delas adequadamente para evitar, ai que bagunça, meu Deus, evitar perdas excessivas. Perdas acontecem, né? Mas eu não tenho perdas tão frequentes, mas tenho perdas sim, tá? Principalmente quando tem o mosquitinho do fungo, gnats, aquilo lá pra mim foi um horror, sabe? Então eu tenho que tomar muito cuidado para eles não voltarem, porque aí sim acontece um desastre por aqui. Nossa, a chuva tá engrossando. Outra coisa que é importante a gente fazer também é a ronda. A ronda, o que que é a ronda, gente? A ronda é você ficar... A ronda de guarda, você vai ficar olhando suas plantas todos os dias. Observar suas plantas. Olhar para elas. Ver se elas estão com algum tipo de doença. Viu? Isso aí é algo que é prazeroso fazer e necessário. Se você não fizer a ronda, você não consegue ver rapidamente que a planta está acometida por algum tipo de doença. E aí pode ser tarde demais para sua suculenta. Então é super, super importante você fazer essa inspeção com uma frequência diária ou quase que diária das suculentas para evitar e conseguir combater essas pragas a tempo. Essas são as dicas que eu queria passar para vocês hoje. Tá chovendo e eu queria deixar essas dicas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui porque tá chovendo bastante, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau!